Um dia nublado, chuvoso e levemente azul. Por quê? Me perguntava enquanto via da minha janela a chuva cair. Eu não gosto de chuva. Eu disse em voz alta, achando que aquela chuva acabaria só por eu ter falado. Enquanto eu me perdi nos meus pensamentos, quase sonhando acordado, vejo meu vizinho à frente da casa dele. Ele estava levando toda a água que estava caindo, mas ele parecia não estar frio, ele parecia estar com calor. Eu vi balançar a mão em seu rosto com um leque para sentir menos calor. Como ele pode estar com calor nessa chuva? Me perguntava enquanto eu olhava ele com estranheza em meus olhos. Eu só o estranho quando decido ir para a cozinha. Na cozinha, eu estava preparando meu café em minha xícara enquanto preparava um sanduíche quente para mim nessa chuva fria. De repente, escuto uns sons parecidos como estalar de dedos. Pensei que fossem meus dedos. Afinal, eu costumava estalar meus dedos de vez em quando. Eu olho para a janela da cozinha e vejo meu vizinho mordendo algo. Eu não posso ver o que era, pois a chuva embaçava a visão do que eu tinha da janela. Que merda o Calton tá fazendo? Eu disse enquanto olhava para Calton, meu vizinho. Calton vira o pescoço violentamente em minha direção e de novo escuto o estalar de dedos de antes. Ele olha para mim como um animal observando no escuro. Ele sorriu amigavelmente, mas aquele sorriso parecia bem forçado. Eu não sei, mas aquele sorriso não era real. Eu imediatamente desviei o olhar fingindo que não o vi e peguei minha xícara de café e meu sanduíche quente. Fui me sentar no sofá e comecei a comer e beber, quando escuto de novo o estalar de dedo. Quando eu olho para a janela, Calton estava lá, se movendo de maneira robótica. Ele parecia estar andando em volta da minha casa enquanto eu continuava escutando aquela porcaria de estalar de dedos. Eu olhando o Calton se mexendo daquela maneira e escutando aquele som irritante, com minha voz suando assustada e desesperada, eu grito naquele momento com medo e confusão assumindo conta do meu corpo. Calton, o que você tá fazendo? Gritei esperando o Calton parar de andar em volta da minha casa feito um stalker. Andar, andar. Calton disse de forma rasta, parecendo um morto-vivo. De repente, Calton para de andar. Ele se agacha e volta a andar novamente. Eu corro para minha janela e vejo Calton agachado no chão, andando com seus braços arrastando na grama. Ele estava andando de volta para sua casa. Ele vira a cabeça para mim como uma coruja e sorri de orelha a orelha para mim. Eu vi todos seus dentes naquele sorriso estranho. Calton me ignora e volta a andar de volta para sua casa, ainda naquela chuva, enquanto a cada passo dele, o estalar de dedo diminuía conforme ele se arrastava. Eu vi Calton se distanciar cada vez mais da minha casa. Eu soltei um suspiro exagerado de alívio, mas ver Calton agindo daquele jeito me causou medo. Como uma pessoa podia se mexer daquele jeito? O sorriso, o maldito sorriso. De noite, eu estava no sofá com meu cachorro do lado. Eu estava fazendo as tarefas da faculdade, quando escuto batidas na porta. Eu ignoro as batidas sabendo que não eram meus pais. Eles estavam de viagem, então vou ficar sozinho em casa. As batidas na porta continuavam sem pausa. De repente, escuto alguém falar. Olá? Olá? Alguém aí? Alguém pode abrir a porta, por favor? Era a voz de Calton que falava. Eu me senti confuso ao escutar Calton falar normalmente. Pois bem, de manhã, Calton parecia um morto-vivo falando. Eu ignoro as batidas, mas Calton continua me chamando. Olá, eu sei que você tá aí. Não adianta fingir. Eu te vejo daí. Calton afirmou com confiança. Eu fiz uma expressão de desgosto por ter que abrir a porta. Quando olho para a janela, o rosto de Calton estava lá olhando para mim. O pescoço. O pescoço parecia ter esticado até a minha janela. Calton continua a bater na porta. Grito dentro da minha mente. O rosto de Calton estava na minha janela, olhando para mim enquanto ele batia na janela. Decido me levantar e ir em direção da porta com cuidado. Isso, chegue mais perto. Calton dizia, parecendo estar animado para fazer algo. Quando abro a porta e vejo pela fresta, Calton estava normal. Ele parecia ser
o mesmo Carlton de sempre. Olho para minha janela e o rosto dele não estava mais lá, mas eu sabia que aquilo não era o Carlton. Me viro para ele e falo. Oi, o que você precisa? Perguntei para ele. Obviamente, minha voz tremia de medo enquanto eu falava. Carlton sorriu largamente de orelha a orelha para mim. Ele estava planejando algo a mim ou contra mim. Carlton continua a sorrir parecendo planejar algo a mim. Ele estende sua mão e dá alguns tapinhas no meu ombro. Eu congelo no lugar, sentindo a palma da mão dele batendo em meu ombro. Era gelado. Ele parecia estar morto. Eu não senti o calor da mão do Carlton, enquanto ele continuava a fazer isso. Então, Carlton, precisa de algo? Eu falei para diminuir minha tensão, mas parecia estar piorando a atmosfera enquanto eu ainda sentia a palma dele sem vida. Eu quero que você faça um favor para mim. Carlton disse simpaticamente, tentando não soar um esquisito que age com intimidade com qualquer estranho. Que favor, Carlton? Dá pra parar de tocar no meu ombro? Eu perguntei com medo em minha voz. Estava muito desconfortável com aquela simpatia esquisita do Carlton. Carlton agarrou meu ombro e aperta com força. Ele apertou com tanta força que parecia que iria quebrar meu ombro. É um favor bem simples, Carlton disse com um sorriso estranho. Eu engoli seco. Não pergunto para Carlton que favor era esse, e apenas concordo e sigo ele para a casa dele. Ao chegar na casa de Carlton, ele tranca a porta atrás de nós e ele se vira para mim com a mesma porcaria de sorriso. Tire a roupa, Carlton disse. O quê? Eu pergunto com medo e confusão na minha voz. Tire agora. Eu preciso da sua ajuda para uma coisa. Carlton, eu sou menor de idade. Eu não vou fazer isso. Eu disse, obviamente desconfortável com Carlton. Carlton começa a desabotoar a camisa dele e seu sorriso se alarga cada vez mais. Seus olhos se tornam fundos e negros enquanto ele tirava a camisa dele. Ao tirar, ele mostra seu corpo bem desenvolvido. Ele se aproxima de mim em passos lentos. Eu dou passos para trás e me mantenho em uma pose defensiva para me proteger de algum avanço do Carlton. Qual o problema? É a sua primeira vez? Carlton disse sem mover um músculo do rosto. Ele parecia um marionetista. Ele dizia sem mexer a sua boca. Eu estava encolhido no canto do cômodo, com as minhas mãos tampando a minha boca. Eu estava desesperado, tenso. Parecia que eu ia entrar em pânico. Eu escuto as mãos do Carlton arranharem a porta como um gato procurando seu dono. Vejo a sombra dos dedos dele por trás da porta enquanto ele ainda arranhava a porta. De repente, vejo os braços de Carlton passarem por debaixo da porta. Mas para entenderem melhor, pensem em uma folha de papel passando por debaixo de uma porta. Mas no lugar de uma folha, é um braço humano. Os braços de Carlton se esticavam como uma fita métrica explorando o cômodo. Cadê você, bebê? Eu preciso de você para mim. Carlton disse com sua voz abafada por trás da porta. A mão direita de Carlton se aproximava lentamente de mim. Sinto um arrepio percorrer pelo meu corpo. A mão se aproxima cada vez mais. A mão encosta no meu tênis e aperta a ponta do meu tênis. O que é isso? É você? Carlton pergunta parecendo esperançoso. A mão começa a subir pela minha perna, apertando e ainda me analisando. Macio. Melhor ainda, tão macio. Carlton disse parecendo um tarado e um esquisito isolado de convivência social. Eu apenas fico aceitando a mão do Carlton me analisando. A mão dele desce pela minha perna e se aproxima da minha virilha. A mão esquerda também parecia se aproximar de mim cada vez mais. Você vai adorar, Carlton disse. Eu estico meu braço para pegar algo para me soltar. De repente, a mão que estava me analisando me agarra pelo meu pé e me puxa violentamente para a porta. Não! Me solta! A mão esquerda do Carlton se move em direção à maçaneta da porta. Ao alcançar a maçaneta, a mão gira e abre a porta. Carlton estava lá, sorrindo largamente para mim. O braço dele se retrai de volta para Carlton. A mão direita dele começa a se enrolar em minhas pernas como se eu fosse uma galinha pronta para ser despenada. Carlton se aproxima de mim. Ele se agacha e aproxima seu rosto medonho o mais próximo de mim possível. E lá estava eu, em uma cama de hospital, vendo a sala branca e sem cores,
Sentia a agulha dentro do meu braço e escutava gotejamentos de soro fisiológico. Me sentia fraco. Eu ainda não tinha tomado o alta do hospital. Estava entediado, cansado, derrotado. Escutei a porta da sala abrir. Eu vi o meu rosto para olhar quem era. Era uma enfermeira. Era jovem e parecia algum tipo de estagiária. Com licença? Eu vim entregar um presente de um amigo seu. A enfermeira disse. Não parecia muito confiante em dizer qualquer coisa em sua mente. Presente? De quem é? Eu pergunto, com minha fala arrastada e monótona. A enfermeira entrega para mim. Estou segurando a caixa em minhas mãos. Era uma caixa vermelha com estampa natalina. Já estou saindo. Tenha uma boa tarde. A enfermeira disse de forma educada e simpática. Eu escuto a porta da sala fechar. Mais uma vez, eu estava sozinho com um presente em minhas mãos. Eu rasgava a embalagem e estão lá algumas flores, uma pequena caixa de bombom de chocolate e uma revista em quadrinhos e tinha 2 cartas dentro. Carta 1. Ei, Cassie! Então, eu soube o que aconteceu com você. Eu te desejo boa sorte. Não é fácil passar por isso. Eu realmente estou preocupado com você. Cassie, eu conversei com um amigo seu. E bom, comprei esse mangá. Espero que goste. Com carinho, Jonas. Eu sorri de leve assim que terminei de ler a carta. Tinha um pequeno desenho fofinho do Josuke fazendo joinha. Achei fofo da parte do Jonas, então decidi ler a segunda carta para saber o conteúdo. Segunda carta. Cassie, como você está? Eu comprei umas flores e essa caixa de bombons. Soube que você ama chocolate. Quem não gosta? Espero que você se recupere logo. Ah, e eu tive a ideia de te dar essa caixa. Se Jonas falar ao contrário, você já sabe a verdade. Com carinho, Kali. Assim que eu li, eu me senti mais viva, eu acho. Eu não sei porquê, mas aquelas palavras, aquele presente, eram tão... sei lá. É difícil de descrever, mas aquilo parecia aquecer e juntar os cacos da minha alma morta. Pense em vidro sendo derretido e uma vidraceira moldando o vidro derretido e moldando uma peça completamente nova. Pensou? Então, foi isso que eu senti. Cortando algumas horas, eu estou comendo os bombons da caixa pouco a pouco, de um por um. Eu estou lendo o mangá enquanto eu como. As flores deixavam a sala cheirosa e eu me sentia bem com tudo no momento. Após eu terminar de comer os bombons, eu faço um esforço para levantar da cama. Mesmo com as pernas fracas, eu me apoio no suporte de soro com muita dificuldade. Eu sigo em direção ao banheiro da sala, fecho a porta atrás de mim e começo a usar o banheiro. Eu lavo minhas mãos e me limpo. Eu saio do banheiro e volto em direção para minha cama. Ao me deitar, eu escuto a porta da sala se abrir. Ao virar meu rosto, eu vejo Calton, mas dessa vez ele parecia diferente, muito diferente. A linguagem corporal dele era mais reservada e mais séria. Ei, você está bem? Eu soube o que aconteceu com você. Calton disse. Ele parecia não se lembrar de absolutamente nada. Eu, por outro lado, só de ver a presença daquele monstro na minha frente, minha cabeça começou a girar. Parecia que eu ia desmaiar. Cassie, você está bem? Calton disse em tom de preocupação e se aproximando de mim. Eu só fiquei gaguejando, eu não podia falar, não podia pensar. Estava tudo divagando dentro de mim. Cassie, fala algo. Calton estende a mão dele para tentar me acordar do meu transe e voltar para a realidade. Eu não aguento mais aquilo, vendo aquela mão humana mais horrenda em minha visão. Comecei a ver tudo ao redor começar a se deformar que nem fumaça e desmaio. Pulando algumas horas, eu acordo e estou bem. Eu olho para mim mesma, eu estou bem, nada aconteceu. Olho para o lado e vejo o médico conversando com o Calton. Eu estava um pouco desorientada por acordar de repente, mas eu entendo a maior parte da conversa. Bom, Cassie deve ter tido uma queda na pressão, o médico disse para Calton. Mas por que a pressão dela baixaria do nada? Calton pergunta. Eu não consigo escutar tudo, pois estou começando a adormecer, mas antes vejo o médico ficar com uma expressão de medo por Calton, então eu caio no sono. Depois de algumas horas, estou em uma cadeira de rodas sendo empurrada por uma enfermeira.
Acabei descobrindo que o nome dela era Millie, mas, enfim, enquanto ela empurrava minha cadeira de rodas, eu decidi perguntar: Ei, você sabe se alguma coisa aconteceu na rua em que eu moro? Eu pergunto. Bem, Cassie, eu escutei no jornal que parece que 2 moradores da sua rua estão desaparecidos. Millie disse para mim. E quem são essas pessoas? Millie se mostra um pouco excitante em falar, mas ela decide falar por puro profissionalismo. Uma mulher que se chama Karen e o Calton, ambos estão desaparecidos e ninguém sabe onde eles estão. Hum. Ei, é possível voltar a andar? Millie acena com a cabeça com um sorriso tranquilizador. Certo, eu disse. Cortando para os próximos dias, eu sempre estou na minha janela, olhando para a vizinhança, sempre olhando a janela das casas. Por algum motivo, sempre vejo uma figura na janela do primeiro andar da casa do Calton, mas ele não está desaparecido? Por que sempre tem alguém na janela dele? Aquela coisa não é Calton. Na verdade, sinto que aquele Calton do dia da chuva não era o mesmo. Talvez seres diferentes? Bem, cá estou eu, escrevendo isso na minha janela com os meus pais no andar térreo da casa. Eu estou escrevendo isso há bastante tempo, na verdade, sempre me questionando se aquele dia realmente aconteceu ou não. Mas aquilo foi traumático para dizer o mínimo. Mas o que é aquela coisa na janela? Aquela coisa, aquela coisa não é meu vizinho. Se alguém mora em uma rua parecida com a minha, tome cuidado. Eu realmente quero que você que está ouvindo isso fique bem. Agora, acho que é a hora do jantar. Bom, até mais, meu bom ouvinte.